Então vamos lá, né? Então vamos continuar aí um conceito de bases. Vamos pegar um exemplo aí, né, de uma base muito simples, né? Um exemplo aí do NaOH. O NaOH é uma base e ele é um composto iônico, né? Ele é formado pelos cátions Na+, e os ânions OH-, né? As hidroxilas, no caso, né? Esse é o ânion hidroxila. Então, quando o cristal de NaOH está sólido, né? Ele é um sólido iônico, e quando eu coloco esse NaOH em água, não, quando eu faço a dissolução dele em água, então eu tenho o Na+ aquoso e o OH- aquoso, tá certo? Tanto o NaOH quanto outra base muito comum, KOH, né, a gente vai ver que eles são consideradas bases fortes, né? Por que base forte? Porque a gente tem todo o conteúdo de hidroxila sendo liberado para a solução. Tá? Esse é o conceito de base forte. E, de uma maneira geral, os únicos dois exemplos de base forte que a gente tem são esses dois, tá certo? Todas as outras bases, elas são classificadas, né, como bases fracas. Eu estou colocando da maneira geral, tá? Então, um exemplo de base fraca muito comum, vamos colocar aí a amônia. A amônia em água, né? O que vai acontecer? O par de elétrons da água, né? A água, e aqui a amônia também tem esse par de elétrons. A amônia tem uma característica básica mais proeminente do que a água. Então, a amônia vai atacar um hidrogênio da água, o elétron do hidrogênio vai para o oxigênio, e aí a gente vai ter esse composto aqui, ó, NH4+, mais OH-, certo? Esse cátion aqui é chamado de cátion amônio, né? O cátion amônio ele tem características ácidas, tá certo? Então, o equilíbrio vai ser estabelecido aqui, já que a amônia é uma base fraca, vai ser estabelecido aqui um equilíbrio, como em todo caso que acontece em base fraca. Então a diferença também das bases fortes para a base fraca é que na base fraca eu preciso estabelecer uma constante de equilíbrio, para a base forte não, né? Então a constante de equilíbrio para a base fraca eu vou chamar de Kb, isso aqui eu vou ter concentração dos produtos, NH4+, mais OH-, né, dividido pela concentração dos reagentes, que nesse caso aqui é a amônia. A água não vai entrar aqui porque ela é o solvente. A concentração dela varia muito pouco, a ponto de a gente poder considerar que a concentração da água ela é fixa, tá certo? No meio. Então, ela não entraria aqui, já que ela é uma constante. Aqui só tem componentes que variam, né? Então, esse aqui é o Kb da amônia. Em muita literatura vocês vão encontrar um valor de mais ou menos isso aqui, ó, 1,8 vezes 10 é menos 5. Tá? E os Kbs eles são tabelados, tá certo? Assim como os valores de Ka. Tá? E aqui também vale a questão do balanço de massa, que eu já fiz para o ácido, né? Um balanço de massa. Nesse caso aqui, vai ser o quê? Concentração da base vai ser igual a amônia, né? A base que se mantém na forma de amônia e a quantidade que se transforma em amônio. Tá? E eu também escrevo aqui também o balanço de carga, né? Da mesma forma que eu fiz lá para os ácidos, eu vou ter que conteúdo de cargas positivas, aqui eu tenho o H+, e eu tenho o NH4+. Tem que ser igual ao conteúdo de cargas negativas. A amônia não tem carga, então ela não entra aqui no balanço de carga, correto? E aí eu vou fazer as aproximações. Ó. Como a amônia é uma base fraca, eu vou supor que a ionização dela, que nesse caso é ionização, né, ela não tem íon, os íons são gerados, a extensão da ionização dela é muito pequena, de maneira que, frente à concentração de amônia, a concentração de amônio e o amônio é pequena.
Então, posso desprezar nessa situação. E aí eu coloco um sinal que mais ou menos de igual, né? Então, eu estou falando que a concentração da amônia varia pouco nessa situação aqui. E o balanço de carga é a mesma coisa. Como é uma base, eu vou falar que frente a esses compostos aqui, a concentração de H+, é praticamente desprezível, né? Uma vez que eu estou trabalhando com uma base. Então, eu vou ter também que isso aqui vai ser praticamente igual. Substituindo aqui, nessa constante de equilíbrio, o que eu vou ter? Eu vou ter agora aqui o Kb, né? Vai ser, ó, concentração de amônio vezes OH-, né? Que eu já tinha escrito lá. Concentração de amônio vezes OH- dividido pela concentração de amônia. Certo? Então, vou substituir as aproximações. Vocês voltem aí. Vocês vão ver que esse é igual a esse. Então, vou colocar OH- ao quadrado, dividido por Cb. Certo? De maneira que a concentração de OH- vai ser ao quadrado, né? Vai ser Cb vezes Kb. E a concentração de OH-, portanto, vai ser a raiz quadrada de Cb, Kb. Tá certo? Então, mesmo uma expressão aí que já estava na aula anterior, né? Isso aqui para bases fracas, tá certo? Para bases fracas.